Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sem mais delongas, vamos aí partir para mais um elemento climático. Já estudamos a temperatura, hein? Tema de agora, pressão atmosférica. Será que o ar exerce uma pressão sobre nós? Com certeza, pessoal. Quando nós falamos em pressão atmosférica, nós estamos falando da força que o ar exerce sobre todos os corpos. Nós já estamos acostumados, não percebemos, mas o ar exerce uma pressão sobre nós, pessoal. Ou seja, aqui da nossa cabeça para o alto tem uma coluna de ar, pessoal. Essa coluna de ar ela tem um peso. Como eu falei, nós já estamos acostumados, não percebemos, tá? Mas ela exerce sim uma pressão, certo? Exerce sim uma força, ok? E tem algumas variações aí de acordo com alguns fatores que nós vamos falar agora, certo? Regra geral aí, pessoal, quanto à altitude. Antes de ler esse negócio, dá uma olhadinha nesse desenho aqui, pessoal. Estão vendo, ó? Percebam bem, coloquei duas linhas pontilhadinhas, tá? Uma ao nível do mar e outra ao nível de uma cidade que está bem alta. Vamos imaginar que seja uma cidade como, sei lá, uma cidade como muitas aí da Cordilheira dos Andes aí, que está a 4.000 metros de altitude, certo? O que acontece, pessoal? Nas áreas mais baixas, ou seja, nas áreas de menor altitude, ou seja, nas áreas que são mais baixas, você tem menos partículas, certo? Não, pessoal, você tem mais partículas, você tem mais volume de ar, pessoal, então a pressão é maior. Então, numa área, por exemplo, de praia, numa região praiana, é o local onde você tem uma pressão maior. Por quê? Porque tem mais partícula no ar, tem mais volume no ar, como vocês podem ver aí nesse desenho. Seria a segunda linha da anotação que eu fiz para vocês, né? Ó, se tem menor altitude, você vai ter mais gases e vai ter uma maior pressão, né, pessoal? Você vai ter uma maior força exercida por esse ar sobre a sua cabeça, certo? Agora, num local mais elevado, pessoal, você tem menos partículas, então você tem menos volume de ar, logo a pressão é menor. Por isso que nós falamos aí que nesses locais de altitude muito elevada, o ar ele é rarefeito, né? Você tem inclusive menos oxigênio, é mais difícil para respirar, certo, pessoal? Então, numa região com menor altitude, você tem mais gases, a pressão é maior, a força é maior, certo? Agora, conforme você sobe maiores altitudes, você vai ter uma menor concentração de gás, ou seja, menos partículas e uma pressão menor. É o chamado ar rarefeito ou ar das montanhas, certo, pessoal? Tem mais coisas que podem mexer com a pressão? Tem. Não é só a altitude não, pessoal. Mais um fator, ó, a temperatura. A temperatura pode modificar a pressão, pessoal. Tem tudo a ver, influencia aí na pressão, certo? Como assim? Vamos imaginar uma situação, pessoal, onde você tem uma menor temperatura, ou seja, o ar está frio. Se ele está mais frio, mais frio, ele vai estar mais denso. Se ele está mais denso, teoricamente, ele está mais pesado, certo? Então, você tem um ar aí descendente, um ar que está descendo. Na geografia, pessoal, quando um ar desce, nós dizemos aí que é uma área de alta pressão, ou seja, está fazendo muita força para baixo, certo? Ó, ar descendo, ó, fazendo muita pressão para baixo. É uma alta pressão. Para a geografia, pessoal, os locais do globo onde você tem esse ar descendo, as áreas de alta pressão, são chamadas de anticiclones. Anticiclones, tá? E não desce retinho da maneira que eu fiz para você não, tá? Desce em espiral, certo? Desce em espiral. Em um hemisfério numa direção e em outro hemisfério em outra direção. Ou seja, no hemisfério norte ela desce de um jeito, no hemisfério sul desce do lado contrário, certo? Ok? Uma no sentido horário, outra no sentido anti-horário, mas isso daí eu vou falar mais para frente para não confundir, ok? Então, só para resumir para vocês, pessoal, ó, quando você tem um ar mais frio, ele está mais denso, ele pesa, ele vai descer, certo? Nós temos uma área de alta pressão. É o que na geografia nós chamamos de anticiclones, ok? Agora imagina a situação contrária, pessoal. Você tem um ar com uma maior temperatura, ou seja, está mais quente. Esse ar está mais leve. Ele tende a fazer o quê? Ele tende a ter uma diminuição de pressão. Ele irá subir. É uma área de baixa pressão e o ar sobe. Por que ele sobe? Porque ele está mais leve, certo? Ele está mais quente, logo ele está mais leve. A pressão é menor, a pressão é baixa, ele irá
subir, ok? Para a geografia, pessoal, uma área de baixa pressão, onde nós temos a ascendência do ar, ou seja, onde o ar sobe, nós chamamos de ciclones. Nossa, professor, tem a ver lá com aquele ciclone que causa estrago no mundo todo? Tem a ver, pessoal, mas isso eu vou trabalhar nas próximas aulas, não vamos confundir ainda, tá? Basicamente, para a geografia onde o ar desce, alta pressão. Onde o ar sobe, baixa pressão. Certo? Ó, onde ele desce, alta pressão. Está fazendo pressão, ele desce. Em compensação, onde ele está leve, onde não tem pressão, ele consegue subir. Certo? Então, onde ele desce, alta pressão, anticiclone. Agora, onde a pressão está baixa, ele consegue subir. São as áreas de baixa pressão, também chamadas aí de ciclones. Confuso, né, galera? Eu sei que é confuso. Por isso que eu bato sempre na tecla com vocês. Anotações, galera. Ficou com dúvida? Lógico que vocês têm um recurso hoje de voltar esse vídeo e poder ver de novo. Mas, ó, anotação, faz desenho até, cara. Faz desenho do ar subindo, do ar descendo, fica muito mais fácil para você lembrar. Ok? Se ele está frio, ele pesa, ele tem uma alta pressão. Então ele vai descer. Anticiclone. Agora, se ele está leve, ele vai ter uma baixa pressão, ele vai conseguir subir. Ciclone. Perfeito? Tem mais alguma coisa que mexe com a pressão? Tem, galera. Só que antes disso eu preciso lembrar uma coisa importante com vocês. Sempre o ar ele vai se movimentar das áreas de alta pressão, que são áreas que repelem o ar, certo? Que espalham o ar, para as áreas de baixa pressão, que são áreas receptoras de ar, certo? Ah, professor, quer dizer então que o ar sempre ele vai de A para B. Perfeito, pessoal. O ar em movimento, ou seja, o vento, sempre irá das altas pressões para as baixas pressões, certo? É como você ter um jogo de força, né, entre algo que é forte e algo que é fraco, né? Vamos imaginar que essa minha mão aqui é mais forte, pessoal. Ela está com uma alta pressão. O que vai conseguir? Ela vai conseguir empurrar a baixa pressão, certo? Então, o ar sempre vai de A para B. Sempre das áreas de alta pressão para as áreas de baixa pressão. Então, aí você já começa a perceber, pessoal, estou começando a dar umas dicas para vocês, né? Que no nosso planeta, o ar sobe na área de baixa pressão, aí depois ele desce na área de alta pressão. Forma como se fosse um circuito, né? Um circuito. Mas isso também, mais para frente a gente vai falar de circulação atmosférica, tá? Importante hoje é saber que os ventos vão de A para B, da área de alta pressão para a área de baixa pressão, como vocês estão vendo nesse desenhinho aí, ok? O que mais influencia na pressão atmosférica? Galera, a latitude, ou seja, a distância da linha do Equador. Isso tem a ver com o slide passado que eu acabei de mostrar para vocês, pessoal. Por quê? Porque na zona tropical, que é perto do Equador, é mais quente, não é? Nas baixas latitudes. Se perto do Equador a temperatura é maior, é mais quente, a pressão vai ser baixa. Então nós teremos aí centros de baixa pressão, como vocês estão vendo aí o que eu desenhei agora de uma maneira bem básica para vocês aí no globinho, certo? Em compensação, pessoal, nas regiões polares, ou seja, nas altas latitudes, né, distantes do Equador, é frio, a temperatura é menor, o ar é mais denso, então você vai ter uma área de alta pressão. Então, basicamente, pessoal, a região tropical, a região equatorial do nosso planeta são áreas de baixa pressão. Agora, as regiões polares são áreas de alta pressão, certo? Eu sei que confunde esse negócio de alta, de baixa. Tem que ler um pouquinho, galera. Grifa a apostila lá, faz a anotação, eu estou à disposição de vocês. Voltem o vídeo, assistam de novo. Se precisar, eu estou no chat, tirem dúvida comigo, ok? Abração para vocês e até a próxima!